Imagine-se caminhando por uma ponte suspensa no escuro. O vão sob seus pés é profundo e silencioso. Você insiste em seguir adiante, mesmo sem enxergar onde pisa. Essa imagem não é apenas metáfora, ela habita a essência do vício. O viciado, segundo a lente junguiana, não é um indivíduo fraco ou moralmente falho. Ele é alguém que, em um ponto cego da alma, perdeu o contato com o próprio centro. E para lidar com a dor desse abismo, busca preenchê-lo com um substituto, a substância, o comportamento, o impulso repetitivo. Carl Jung afirmou que a sombra, esse conjunto de conteúdos recalcados, rejeitados ou negados pela consciência, não desaparece. Ela exige expressão. Quando a consciência se fecha, a sombra encontra saídas pelas brechas, compulsão, fuga, compulsão, fuga. E como uma serpente, o vício oferece sua lente de fuga, prometendo alívio, esquecimento, leveza. Mas o preço é devastador, a expulsão do self. No início a centelha parece pequena, uma taça a mais, um clique no impulso, um suspiro necessário. Mas ela ganha fogo próprio. É uma fagulha que, por rejeição da consciência, se converte em incêndio. O que antes era sombra reprimida, agora aflora como desejo insaciável. E isso cria um círculo vicioso. Quanto mais a pessoa se afasta da intenção consciente, mais se afunda nos braços sedutores do vício. Há uma cruzada interna acontecendo. De um lado, o eu consciente, que tenta manter postura, integridade, limites; de outro, a sombra arqueada, que sussurra apenas um pouco, e a dor some. E a ponte começa a ceder. Cada dose, cada compulsão é um passo dado sem ver. Até que, por fim, o cibercaminhante se perde completamente em seu próprio labirinto. Entender essa centelha inicial é fundamental. Porque Jung nos revela: quem não conhece sua sombra está condenado a projetá-la. No vício isso se torna literal. O que era sombra invisível agora é projetado no objeto, que ganha poder mágico. E enquanto não for integrado, continuará capturando a psique inconsciente. Por isso, na etapa 1, reconhecemos: o vício não nasce na substância, nasce na alma. Um grito silencioso, que pede atenção. Um pedido desesperado de reintegração. Sem isso, o círculo se fecha, e com cada impulsão, o viciado afasta-se do eixo. Em cada dependente, há uma história não contada. Não a história externa, das recaídas, das perdas, dos tratamentos, mas uma história interior, uma narrativa sufocada de abandono, de carência, de separação do núcleo essencial. Jung sabia que o vício é a linguagem arquetípica de uma ferida psíquica que ainda não foi simbolizada. A substância ou o comportamento compulsivo não são o problema, são o ritual. O meio pelo qual a alma tenta comunicar algo que a mente ainda não pode compreender. E esse algo é quase sempre um trauma silencioso, uma ausência de sentido, um afeto negado, uma vivência onde o sujeito não se sentiu mais inteiro. Por isso Jung disse que a adicção é, muitas vezes, uma tentativa fracassada de reencontrar o sagrado. O viciado, no fundo, é um buscador. Ele busca transcendência, êxtase, libertação. Mas como perdeu o contato com a fonte interior, ele tenta beber da fonte externa. E esta quase sempre está envenenada. Nesse ponto, a dependência já não é só química ou comportamental, é simbólica. A droga ou o vício vira tótem, um ídolo diante do qual o viciado se ajoelha diariamente, pedindo alívio. E como um sacerdote sem templo, ele repete o mesmo rito, a busca, a euforia, o colapso. E depois, a culpa. Jung alertava: onde não há consciência, o arquétipo toma o trono. E o arquétipo do Salvador sombrio, aquele que promete paz por meios autodestrutivos, domina o campo psíquico do viciado. A cada repetição, o self se afasta mais. O indivíduo já não sabe onde termina a dor e onde começa a compulsão. Mas há uma fresta, uma brecha de luz, um instante em que o viciado, mesmo no fundo, tem uma visão: algo está profundamente errado. E se ele conseguir nomear esse momento, se conseguir permanecer consciente nessa rachadura, então pode nascer o início da reintegração. Porque o vício não é apenas destruição. Ele é um chamado radical à individuação. Ele grita: olhe para dentro. Veja o que falta.
Veja o que você está tentando silenciar. E essa visão, por mais dolorosa que seja, é o começo da cura. O momento de euforia, aquele instante em que a substância ou o comportamento promete alívio, expansão, leveza, é real. Mas ele é também o maior enganador. Porque no coração do vício habita uma contradição essencial, o mesmo gesto que busca libertação se transforma, inevitavelmente, em prisão. Carl Jung via essa armadilha como um fenômeno arquetípico, o arquétipo do prazer que devora. Inicialmente, ele se apresenta como um amante sedutor, libertador, acolhedor. Mas aos poucos se revela como um predador, exigente, possessivo, insaciável. Aquilo que foi buscado como salvação se converte em condenação. E o viciado se vê prisioneiro de algo que ele mesmo escolheu. A armadilha está no desejo inconsciente de retorno ao útero, ao estado primordial de fusão e conforto absoluto. O vício oferece uma simulação desse estado, anestesia a dor, silencia o ruído, dissolve os contornos do ego. Mas essa dissolução não é integração, é fuga. E quanto mais o sujeito foge, mais ele se perde de si. O prazer, nesse ponto, já não é mais prazer. Ele se torna compulsão. E a compulsão é o avesso do desejo, é o desejo que perdeu seu centro, seu símbolo, sua alma. Jung dizia que todo sintoma tem um propósito, mesmo o mais autodestrutivo. O vício, como sintoma, revela que há um núcleo interior que perdeu a capacidade de simbolizar o prazer de forma saudável. É por isso que o viciado repete. Não porque é fraco, mas porque perdeu o caminho de volta ao símbolo. Ele não sabe mais como se alegrar sem se punir. Não sabe mais como se tocar sem se ferir. Não sabe mais como viver sem morrer um pouco em cada impulso. A repetição compulsiva, então, se torna o verdadeiro cárcere. E esse cárcere é invisível, pois está instalado na alma. Mesmo longe da substância, o viciado ainda pode estar preso ao ciclo arquetípico, que ela representa carência, preenchimento, culpa, castigo, promessa de redenção e recomeço. Não se rompe esse ciclo com força de vontade. Rompe-se com consciência, com descida ao próprio abismo, com coragem de perguntar o que em mim acredita que precisa sofrer para ter alívio. E essa pergunta é o início da separação simbólica entre o prazer e a prisão. Quando falamos sobre vício, raramente damos atenção ao que acontece no nível sutil da psique, a dissociação. E, no entanto, é esse mecanismo oculto que permite que o viciado siga em sua trajetória, mesmo quando tudo ao seu redor e dentro de si já começou a ruir. Carl Jung observou que o inconsciente possui uma inteligência profunda. Quando a dor se torna insuportável para o ego consciente, a psique aciona uma divisão interna. O indivíduo fragmenta-se. Uma parte de si continua a viver o cotidiano, a trabalhar, a sorrir, a interagir. A outra parte mergulha na compulsão. E essas duas partes, que deveriam formar um todo, já não dialogam. Elas se afastam, como ilhas. Essa cisão é sutil e devastadora. O viciado muitas vezes se surpreende com sua própria conduta. Não sei por que fiz isso de novo. Parece que não era eu. Foi mais forte do que eu. E de fato, era mais forte do que o eu consciente. Porque quem agiu foi a sombra, dissociada e autônoma, empurrando o sujeito para o ciclo repetitivo. Essa dissociação, no entanto, não é aleatória. Ela cumpre uma função: preservar o ego de um colapso imediato. O viciado, em sua fragmentação, ainda tenta sobreviver. O problema é que, ao longo do tempo, essa divisão se cristaliza. Ele passa a viver metade da vida sob a luz e metade sob a névoa. Uma vida dupla, onde a parte consciente nega ou minimiza a parte compulsiva, e vice-versa. Jung nos alerta: tudo que não é trazido à consciência retorna como destino. E o viciado, enquanto não reunir as partes dissociadas, continuará preso ao seu próprio destino fragmentado. Ele viverá em ciclos, não em processos. Repetirá a queda, não avançará em direção à totalidade. Mas há uma possibilidade de retorno. Quando o indivíduo começa a perceber essa cisão, quando observa, sem julgamento, a parte de si que age no impulso, inicia-se um processo de reintegração. O primeiro passo não é se livrar do vício, mas reconhecer quem nele habita.
Que parte de mim deseja essa fuga? Que ferida se esconde por trás do gesto automático? Essa escuta interior, ainda que dolorosa, já é um movimento de cura, porque começa a unir o que foi separado. Começa a costurar os fios do ser. E essa costura, lenta e honesta, é o que transforma vício em caminho de individuação. Na psicologia de Jung, a persona é o papel que vestimos para nos adaptar ao mundo, o rosto social, a máscara funcional. Ela não é falsa por si só. É uma função psíquica legítima. O problema começa quando ela se torna o único rosto possível, e a dor que há por trás dela é relegada à sombra. No vício, essa dissimulação atinge níveis profundos. O viciado, muitas vezes, é mestre em manter aparências. Ele ri nos jantares, cumpre prazos, até aconselha amigos. Mas por dentro, há um desespero que o consome. Essa discrepância entre o que se mostra e o que se vive é terreno fértil para o enraizamento do vício. Pois enquanto o mundo elogia a persona, a alma sangra em segredo. Jung apontava que quanto mais desenvolvida é a persona, mais forte tende a ser a sombra correspondente. O viciado que se mostra sempre produtivo pode carregar uma sombra de exaustão e fuga. O que é visto como carismático pode ocultar um desespero por validação. E o que parece estar sempre no controle, internamente, vive em colapso. O vício, então, se torna a válvula de escape da persona, um território oculto onde a dor não precisa ser negada, onde o colapso pode ser vivido, ainda que de forma autodestrutiva. O uso da substância, o gesto compulsivo, o comportamento obsessivo, tudo isso serve como compensação psíquica. E, ironicamente, oferece ao sujeito algo que a persona não permite permissão para sentir o que está reprimido. Mas esse alívio é temporário. A persona retorna exigindo performance. E o sujeito, fragmentado entre a máscara e o vício, se afunda num jogo de disfarces. O ciclo se intensifica, quanto mais ele tenta manter o papel, mais precisa da válvula, quanto mais usa a válvula, mais frágil se torna sua estrutura social. Esse é um ponto crucial na psicologia do viciado. Ele não mente por maldade, ele mente para manter coesa a persona que ainda o protege da ruína total. A mentira, nesse caso, é o último esforço de sobrevivência psíquica. Ela sustenta uma ordem artificial que impede o colapso, mas também impede a cura. A saída não está em destruir a persona, mas em desidentificar-se dela. Compreender que ela é uma função, não uma essência. E a partir disso, criar espaço para que outras partes da psique possam emergir. O viciado precisa reaprender a ser autêntico. Não com o mundo primeiro, mas consigo mesmo. Precisa ousar dizer, eu não estou bem, e permitir-se existir para além do papel. Muito antes da palavra, o corpo sente. E antes que o vício se manifeste como comportamento, ele já sussurra nos tecidos, nas tensões, nos silêncios da fisiologia. Carl Jung não via o corpo como mero invólucro do espírito, mas como um oráculo, um canal onde os símbolos se encarnam e onde a psique traduz em sintomas aquilo que não encontra expressão consciente. No viciado, o corpo é território de batalha. É ali que o conflito entre desejo e repressão ganha forma nas mãos trêmulas, no estômago apertado, no sono em pedaços. A substância, ou o comportamento compulsivo, torna-se um código somático, um ritual inconsciente que busca apagar esses sinais. Mas apagar não é curar, é apenas afundar ainda mais o símbolo. O vício é corporal não apenas pelos efeitos fisiológicos da droga ou do hábito, mas porque é o corpo que carrega a dor crua que o psíquico não quis sentir. A garganta seca, a mandíbula cerrada, os olhos que evitam o espelho, tudo fala. Jung dizia que onde há resistência consciente, o inconsciente buscará outro canal. O corpo é esse canal. Por isso muitos viciados só acessam seu sofrimento mais profundo quando o corpo colapsa. Quando a saúde cede, quando a dor física se torna insuportável, o indivíduo é forçado a parar. E esse colapso pode ser o único grito possível de uma psique que até então foi ignorada. O corpo, em última instância, se sacrifica para que a alma possa finalmente ser ouvida. Esse ponto da jornada é delicado. O corpo que outrora foi suporte da persona,
agora denuncia a sombra. O viciado começa a perceber que sua compulsão não é apenas escolha, é automatismo inscrito em músculos, hábitos, vísceras. E mais que parte da cura passa por recuperar a escuta do próprio corpo, com toda a sua sabedoria e toda a sua dor. Não se trata de vencer o corpo, mas de reconectar-se com ele, de permitir que ele diga o que a mente censurou, de reconhecer no tremor, na inquietação, no cansaço, não apenas sintomas, mas símbolos. O corpo, quando ouvido, se torna aliado, e sua dor deixa de ser apenas castigo, torna-se mensagem. Ao devolver à carne o lugar de oráculo, o viciado começa a recuperar algo mais antigo que o vício, a sensação de habitar a si mesmo. E esse retorno é profundamente terapêutico, pois o que cura não é apenas o afastamento da substância, mas o reencontro com o templo que sempre esteve ali, implorando por escuta ao próprio corpo. Há uma tendência cruel e silenciosa na cultura moderna a apontar o viciado como um desvio, uma anomalia, um problema isolado. Mas Jung sabia que o viciado, muitas vezes, é o espelho mais nu de uma sociedade que se recusa a encarar sua própria sombra coletiva. Ele é o bode expiatório de um inconsciente social que não quer olhar para sua fome, seu desamparo, sua pressa em consumir tudo, inclusive a alma. O viciado, ao se perder em suas compulsões, acaba encarnando os excessos que o mundo inteiro tenta negar. Ele sente demais, busca demais, colapsa demais. Mas será que sua dor é apenas sua? Ou será que ele, sem querer, está carregando em sua carne a repressão de uma cultura que idolatra a performance e despreza a fragilidade? Carl Jung observava que o inconsciente coletivo se manifesta por meio de símbolos universais, mas também através de comportamentos que se repetem como epidemias. O vício, nesse sentido, é um fenômeno coletivo. Sua raiz não está apenas na história pessoal, mas na forma como o mundo moderno esvaziou o sagrado, desqualificou o silêncio e transformou o humano em engrenagem. O viciado se torna, então, aquele que não suporta mais participar dessa farsa. Ele escapa, não para a liberdade, mas para uma prisão que pelo menos é sua. Sua queda não é só individual, é uma denúncia viva de que algo no tecido social também adoeceu, e como não há espaço para essa denúncia, o viciado é marginalizado, medicado ou isolado. Mas na visão junguiana, é justamente no marginalizado que mora a chave da transformação. A sombra rejeitada tem o poder de restaurar a totalidade, e quando a sociedade exclui o viciado, ele exclui sua própria possibilidade de se curar, porque nele está o que todos temem encarar, o vazio, e também o desejo inegociável de preenchê-lo com algo que seja verdadeiro. Se olharmos com olhos simbólicos, veremos que o viciado é um iniciador, ainda que inconsciente. Ele desce às trevas do consumo, do colapso, da vergonha, e de lá pode emergir com uma sabedoria que nenhum especialista é capaz de oferecer, a sabedoria de quem viu o fundo e escolheu voltar. Essa escolha, porém, só se torna possível quando há acolhimento, quando há espaço para que a dor deixe de ser performada como tragédia e passe a ser escutada como mensagem. E isso exige uma mudança profunda da sociedade, das famílias, dos vínculos. Exige que paremos de tratar o vício como falha e comecemos a reconhecê-lo como linguagem, uma linguagem extrema, mas ainda assim uma linguagem da alma. O vício não é o fim, é o grito de um começo que ainda não encontrou forma, um apelo radical para que a vida seja vivida com alma. E talvez, ao ouvir essa verdade, a sociedade também precise descer, não ao vício mas à sua própria sombra. Se algo nesse texto ecoa em você, compartilhe sua impressão nos comentários. Às vezes, uma partilha autêntica é o primeiro passo para romper o silêncio ancestral do qual o vício se alimenta. Culpa. Essa palavra, densa e pegajosa, paira sobre a vida do viciado como uma névoa silenciosa. Não é a culpa funcional, aquela que emerge quando um erro pede reparação. É uma culpa existencial, ancestral, sem rosto definido. Uma culpa que nasce antes mesmo do ato, que impregna a pele como se fosse parte da identidade. E é essa culpa que muitas vezes sustenta o próprio vício. Carl Jung não via a culpa apenas como um resultado ético. Ele a compreendia como um sinal de que há uma parte da psique que foi excluída da consciência, e que agora exige retorno.
O problema é que o viciado não consegue nomear essa parte. Ele sente-se errado por existir, envergonhado por buscar alívio, desesperado por não conseguir se controlar. E quanto mais ele tenta se redimir através da força de vontade, mais se afunda. Isso porque a culpa no vício funciona como um ciclo fechado. Após o uso ou ato compulsivo, vem a vergonha. A vergonha reforça a autoimagem de fracasso. O fracasso pede castigo, e o castigo é o próprio vício. O ciclo se fecha e a alma se perde nos corredores da autoaniquilação. Nesse ponto, o viciado já não busca prazer. Ele busca punição. Usa, consome, repete, porque no fundo acredita que merece sofrer. Jung falava do complexo como um sistema de energia autônoma dentro da psique. E no viciado, o complexo de culpa é um dos mais potentes. Ele não apenas influencia o comportamento, ele molda a identidade. O sujeito já não se vê como alguém em sofrimento, mas como alguém defeituoso. E essa crença é um campo fértil para a repetição. Mas essa culpa, paradoxalmente, também é um pedido de resgate. É o sinal de que há um self fragmentado esperando para ser reintegrado. O problema é que, numa cultura moralista, o viciado raramente encontra espaço para esse tipo de escuta. Ele é aconselhado a se controlar, a se purificar, a se afastar do mal. Mas ninguém o ensina a acolher sua culpa como símbolo, como caminho para algo mais profundo. Para Jung, toda cura verdadeira passa por um processo de confrontação com a sombra. E a culpa pode ser o portal para essa confrontação. O que há em mim que eu considero imperdoável? Quem fui eu no passado que ainda carrego como sentença? De onde vem essa voz que me diz que não sou digno? Essas são perguntas que não exigem respostas rápidas, exigem presença. O viciado, ao olhar para sua culpa com olhos simbólicos, pode começar a libertar-se do ciclo moralista. Pode perceber que sua compulsão não é uma falha de caráter, mas uma tentativa desesperada de lidar com uma dor não metabolizada. E essa compreensão por si só já é um ato de cura. Porque quando a culpa deixa de ser sentença e passa a ser linguagem, algo novo se abre. O sujeito começa a se ver não como um pecador, mas como um fragmento da alma tentando voltar para casa. E essa mudança de olhar, sutil mas profunda, é o início da reintegração. Há um momento silencioso e perigoso em que o viciado percebe que não há mais como fingir. O ciclo está gasto. O corpo pede trégua. A alma implora por sentido. Mas tudo ainda está escuro. Não há luz no horizonte, nem garantias de redenção. Só o abismo e a possibilidade de atravessá-lo. É nesse ponto que o arquétipo do alquimista começa a emergir. Carl Jung via a alquimia não apenas como uma protoquímica medieval, mas como um mapa simbólico da transformação interior. Os alquimistas buscavam transmutar o chumbo em ouro. Mas para Jung, essa era uma metáfora do trabalho da alma, transformar a matéria bruta do sofrimento em consciência luminosa. O viciado, nesse sentido, é aquele que carrega o chumbo psíquico, denso, pesado e escuro. Mas esse chumbo é também a matéria-prima da individuação. A queda, nesse novo olhar, deixa de ser apenas destruição. Ela se torna o início de uma jornada arquetípica. O viciado não é mais apenas um sujeito à deriva. Ele é um iniciado, lançado à fornalha para que, se sobreviver ao calor, possa retornar com algo que o mundo esqueceu, a sabedoria da transmutação. Mas essa travessia não é teórica. Ela exige fogo. E o fogo, nesse caso, é a dor tornada consciente. O viciado precisa descer aos próprios porões, enfrentar os monstros que criou. E também os que herdou. Precisa encarar a vergonha, o ressentimento, a raiva, o desamparo. Precisa se despir da persona e dialogar com a sombra sem máscaras. E esse processo é o que os alquimistas chamavam de nigredo, a fase da putrefação, da morte simbólica do ego. Só após essa noite escura é que pode surgir o albedo, o clarear da consciência, o início da reintegração. Nesse estágio, o viciado começa a perceber que sua compulsão falava de uma ausência mais profunda, ausência de sentido, de pertencimento, de conexão com algo maior. E ao enxergar isso, ele pode começar a buscar uma nova linguagem para seus desejos.
O vício, então, se torna professor. Não porque é belo ou romântico, mas porque ensinou, de forma brutal, que não se pode viver fragmentado. Ensinou que nenhuma fuga substitui o enfrentamento, que nenhuma substância suprime o chamado da alma, e que toda dor, por mais corrosiva que pareça, contém em si a semente da mutação. A alquimia não exige pureza, exige verdade. Exige que o viciado pare de tentar ser quem não é, e comece a acolher quem sempre foi. Esse gesto simples e devastador é o que transforma o viciado em um iniciado. Alguém que caiu e usou a própria queda como chão para ascender. No fim da jornada, se é que há um fim, não há aplausos, nem testemunhas, nem promessas de paraíso. Há apenas o silêncio. E dentro desse silêncio, uma presença que não estava antes o verdadeiro eu. Aquele que sobreviveu à queda, atravessou a sombra, enfrentou os próprios fantasmas e escolheu, dia após dia, continuar caminhando. A cura do viciado não é um milagre externo. É um parto interno. Um renascimento que não apaga o passado, mas o transforma em alquimia viva. O sofrimento não desaparece. Ele se transfigura. Torna-se cicatriz sagrada. Torna-se lembrança do que foi vencido sem guerra. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o viciado que se cura não é aquele que vence o vício, mas aquele que o integra. Aquele que diz, sim, isto também sou eu. E agora sou mais do que isso. Carl Jung chamava esse ponto de integração do self, a unificação dos opostos. O encontro entre a sombra e a luz, entre o instinto e o espírito, entre o vício e o valor. É um ponto de não retorno. Não porque o perigo desapareceu, mas porque algo no sujeito mudou para sempre, ele agora sabe quem é. E saber quem se é, profundamente e simbolicamente, é o verdadeiro antídoto contra o vazio que alimentava a compulsão. Essa consciência traz um novo tipo de força. Uma força sem esforço. Uma força que não grita, mas sustenta. O viciado agora se torna referência para outros, não por arrogância, mas por presença. Ele não precisa ensinar com palavras. Sua caminhada já ensina. Sua dignidade silenciosa, sua honestidade crua, sua capacidade de olhar nos olhos e dizer, eu estive lá. E escolhi voltar. Essa é a verdadeira redenção, não uma libertação mágica, mas uma transformação lenta, orgânica e real. É o momento em que o sujeito percebe que sua ferida, uma vez consciente, pode se tornar janela. Janela para o sagrado. Janela para a comunhão. Janela para a própria humanidade. E é com essa imagem que encerramos esta jornada. Não com soluções fáceis, mas com um convite dessa. Olhe, sinta, honre, transmute, porque no fundo o viciado é apenas um nome provisório para alguém que está a caminho de se tornar inteiro. Se essa jornada tocou alguma parte sua, se ela falou com algo que talvez nem você tivesse nomeado ainda, inscreva-se. Porque esse espaço é para quem caminha com profundidade. Curta este conteúdo se ele ressoou. Não por algoritmos, mas para que mais almas possam encontrar essa verdade. E comente se quiser. Às vezes, uma única partilha pode ecoar onde o silêncio mais feriu. Estamos aqui para sentir e transformar, juntos.